Três instrumentos, PPA, LDO e LOA, são leis. São leis de iniciativa do Poder Executivo. Então, a proposta de PPA, a proposta de LDO e a proposta de LOA, ou chamado PLOA, devem ser encaminhados pelo Executivo ao Legislativo. Cabe, então, ao Legislativo discutir, alterar, se necessário, e votar os três instrumentos, cada um ao seu tempo. Depois disso, aprovado, volta ao presidente, que vai sancionar os três instrumentos. Pode o presidente, então, se usar a prerrogativa de vetar alguns artigos. Se vetou, cabe ao parlamento derrubar o veto. Ou seja, a palavra final é do parlamento, a palavra final é do Congresso. E aí, isso corrobora com o que a própria Constituição fala, que todo o poder emana do povo e por ele será exercido. Aprovado, então, os três instrumentos, dizemos, então, que as unidades têm os chamados créditos orçamentários. Créditos orçamentários que são as autorizações dadas pelo parlamento para que o gestor público possa, então, executar a despesa pública. Nesse sentido, a lei orçamentária é dos três instrumentos aquele que está mais próximo do gestor público. Tudo isso contempla o que chamamos de ciclo de gestão. E dentro desse ciclo de gestão, com base nesses três instrumentos, o ato das disposições constitucionais transitórias, o ADCT, no seu artigo 35, ele estabelece os prazos de encaminhamento das propostas, bem como os prazos para aprovação por parte do Parlamento. Todo início de mandato, primeiro ano de mandato, o presidente, então, vai ter que encaminhar a sua proposta de PPA. Encaminha a proposta de PPA no primeiro ano de mandato. Então, ele assumiu em 1º de janeiro, ele tem até 31 de agosto para encaminhar a proposta de PPA para o Parlamento, para o Congresso, que vai aprovar, então, até 31 de dezembro. E este PPA vai, então, vigir para os próximos 4 anos. Portanto, o PPA não coincide com o mandato do presidente. Ele vai pegar o primeiro ano do mandato do presidente subsequente. Em seguida, manda-se a LDO. A LDO, neste primeiro ano também, vai ser encaminhada, só que não é só no primeiro ano, a cada ano se encaminha uma LDO, vai ser encaminhada até 8 meses e meio antes do encerramento do exercício financeiro. O exercício financeiro coincide com o ano civil e vai de 1º de janeiro a 31 de dezembro. Portanto, encaminha o PLDO, a proposta de lei de diretrizes orçamentárias, até 15 de abril. Para o Congresso, então, aprovar até 17 de julho, que é o encerramento da primeira sessão legislativa. Isso, estamos falando, logicamente, dos prazos no governo federal. Esses prazos são diferenciados quando estamos falando dos mesmos instrumentos no âmbito de estados e de municípios. Caminhei o PLDO, foi aprovada as diretrizes para a elaboração do orçamento. Até 4 meses antes do encerramento do exercício financeiro, será encaminhado, então, o PLOA, ou seja, até 31 de agosto será encaminhado pelo Executivo o projeto de lei orçamentária anual. Esse projeto, então, deve ser aprovado até o encerramento da segunda sessão legislativa, que vai ser 22 de dezembro. Tá? Nesse sentido, aprovados os três instrumentos, o gestor público está autorizado, de acordo com a previsão de arrecadação, a executar as despesas que foram autorizadas pela sociedade por meio do Parlamento. No entanto, aprovada a lei orçamentária anual, a Lei de Responsabilidade Fiscal estabelece que até 30 dias após a aprovação da lei orçamentária anual, o Poder Executivo irá elaborar o cronograma mensal de desembolso, a programação financeira e o cronograma mensal de desembolso. Também os outros poderes terão os seus cronogramas de desembolso.
Assim, a Lei de Responsabilidade Fiscal ampliou o conceito de transparência, indo além da questão orçamentária anual. Então, resumindo os 3 instrumentos de planejamento do governo, o PPA tem vigência de 4 anos e nele são estabelecidas as diretrizes, objetivos e metas regionalizadas da despesa de capital e delas decorrentes, bem como os programas de duração continuada. A Lei de Diretrizes Orçamentária, ela tem vigência anual e nela vai ser estabelecidas as metas e prioridades para o orçamento, bem como as diretrizes para a elaboração do orçamento. Além disso, a LDO vai trazer as alterações na legislação tributária e a política de aplicação das agências financeiras de fomento. Continuando a nossa coletânea de questões de provas do CESP, nós vamos ver nesse módulo questões relacionadas aos assuntos classificação dos arquivos e dos documentos e protocolo. Então são 2 assuntos também, são 3 assuntos no caso, bem cobrados em prova de arqueologia do CESP. Então vamos começar com questões de classificações dos arquivos. Essas questões elas falam sobre a classificação dos arquivos em públicos e privados, classificação em especiais e especializados, classificação dos arquivos em setoriais e central geral, e também na classificação em arquivos correntes, intermediários e permanentes, que nós vamos ter outro tópico a falar. Bom, primeira questão, prova do Ministério da Saúde 2008. Os documentos acumulados por órgãos públicos e entidades públicas, em decorrência de suas funções e atividades, são considerados arquivos públicos. Bom, então essa questão fala da classificação dos arquivos em públicos e privados. Lembrando que arquivos públicos são aqueles mantidos por órgãos públicos, em qualquer esfera, em qualquer poder, e também por entidades privadas que estejam prestando um serviço público, que estejam encarregadas da gestão de serviço público. Então, essa é uma classificação dada pela Lei 8.159. Então, aqui nós temos uma questão correta. Então, arquivo vinculado a órgãos públicos, entidades públicas, são realmente considerados arquivos públicos. É uma questão bem simples, prática, sem problema. Então, arquivo vinculado a um órgão público é um arquivo público. Bom, então essa questão está correta. Nós temos aqui uma questão do Ministério do Trabalho de 2008, também pelo CESP. O conjunto documental produzido ou recebido pelo Ministério do Trabalho e Emprego, em decorrência de suas funções administrativas, por executivo, é considerado um arquivo público. Então, até aqui perfeito. O arquivo do Ministério do Trabalho é um arquivo público, afinal é um arquivo de órgão público. Agora ele continua, diferentemente dos conjuntos documentais produzidos e recebidos por instituições de caráter público ou por entidades privadas encarregadas da gestão de serviços públicos, que nesse caso são considerados arquivos privados. Então essa questão está incorreta, está errada. Por quê? Arquivos de instituições de caráter público e de entidades privadas que estejam encarregadas da gestão de serviços públicos também são considerados arquivos públicos. Então a questão está errada em função desse final aqui. Então nós temos aí uma questão incorreta a respeito dessa classificação do arquivo. Bom, essa questão aqui já envolve a classificação dos arquivos em especiais e especializados. Nós vamos ter algumas questões falando disso. Então, relembrando, arquivo especial é aquele que guarda documentos com formas físicas variadas e que exijam, por causa disso, condições especiais de armazenamento e conservação. Por exemplo, um arquivo que vai guardar, por exemplo, fotos, CDs, microfilmes, slides, mídias digitais. Então, são considerados arquivos especiais, que guardam documentos que exijam cuidados especiais em função da forma física dos documentos. Já um arquivo especializado é aquele onde todos os documentos que ele guarda são relacionados a uma determinada área do conhecimento. Então, ele é especializado naquela área. Nós temos aqui um exemplo, um arquivo de engenharia. Um arquivo de engenharia é especializado na área de engenharia. E é o que a questão diz. Arquivo de engenharia é um arquivo especializado. Perfeito. Então, nós temos aqui uma questão correta. Tá, na mesma prova diz, no outro item, o arquivo de imprensa não é um arquivo especializado. Ora, se a gente tem um arquivo na área de imprensa, jornalismo, onde todos os documentos são desta área, nós temos sim um arquivo especializado. Então a questão está incorreta. O arquivo de imprensa é um arquivo especializado porque tem documento de uma única área do conhecimento.
Bom, mais uma questão. Os documentos fotográficos, por exemplo, ampliações, fotos, negativos e slides, são exemplos de documentos que são armazenados nos arquivos especiais. Lembrando que arquivo especial é aquele que guarda documentos com formas físicas diversas e que exige um maior cuidado na hora de guardar e conservar. Então a questão está correta. Realmente, fotos, negativos e slides são exemplos de coisas que a gente pode encontrar nos arquivos especiais. Então temos aí uma questão correta. Mais uma questão envolvendo esse assunto, Sebrae 2008. O arquivo especializado se refere a existentes documentos de formas físicas diversas, como fotos, discos, fitas, microfilmes e slides. Bom, na verdade, qual é o arquivo que guarda documentos com formas físicas diversas e que exige um maior cuidado na hora de guardar? É o arquivo especial, não é o arquivo especializado. E está aqui uma coisa que o CESP faz muito, dá a definição de um arquivo dizendo o outro. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Então, essa questão está errada, pois esse arquivo não é um arquivo especial, e sim um arquivo especializado. Olá pessoal, continuando o nosso curso Resolução de Questões de Direito Administrativo. Já falei, você está se preparando para uma guerra, vai vencer várias batalhas e ao final sairá vitorioso nessa guerra. Então, não tenha dúvida, ninguém vai ser bonzinho com você, examinador nenhum vai te dar uma questão de brinde, se der vai estar dando para todos, mas as questões boas, as que determinam quem vai para dentro e quem fica fora, essa sim você está sendo preparado para matar. E muitos não estarão. Esse vai ser o seu diferencial, o seu estudo. Não ache que você tem que estudar 10 horas, 15 horas por dia. Você tem que estudar com qualidade, com o método certo. Então, derramando sangue nos olhos, vamos partir para cima. Número 3. A instituição de empresa estatal pode ser realizada no mesmo ato jurídico de criação de secretaria de um Estado membro da Federação. Bem, a instituição, ou seja, a criação de empresa estatal é gênero que admite duas espécies. Empresa estatal. Como é que vem na doutrina? É que empresa estatal ou é empresa pública ou sociedade de economia mista. Ambas integrantes da administração indireta. Repetindo, 4 somente são os integrantes. Você vai ver questões aí, você vai ver que o cara está repetindo. E as questões vão se repetir mais do que eu estou repetindo aqui para você. Falando que tem algum ente de fora que é, ou um desses 4 não são, tá? Autarquia, fundação pública, sociedade de economia mista e empresa pública. Somente esses 4 compõem a administração direta. A administração direta, órgãos da entidade política. Então, empresa estatal é o gênero, é o nome que a doutrina dá para essas duas espécies, empresa pública e sociedade de economia mista. É que o Estado controla. Empresa pública, o Estado controla, ele pode até controlar e ter como outros sócios, tá? E ter outros sócios, não ser uma sociedade unipessoal. Mas os outros sócios necessariamente serão poder público. Sociedade de economia mista. O Estado controla. Alguma entidade política controla. Só que os outros sócios, pelo menos alguma partezinha que seja ínfima, tem que estar aberta à aquisição pelo particular. Essa é uma das grandes diferenças, a gente vai ver outras, entre empresa pública e sociedade de economia mista. É a composição do capital. Uma, 100% público. A outra, a maior parte do capital votante, ou seja, o capital majoritário votante, 50% mais 1, tem que ser estatal. A outra pode ser privada, pode ser estatal, mas tem que ter alguma coisa ali de particular. Beleza? Ele falou, então, empresa estatal, só para que fique bem claro aí esse termo, empresa estatal é o gênero que admite duas espécies, empresa pública e sociedade de economia mista. É o Estado empresário.
Tá? O Estado, quando veste a roupa de empresário, ele veste um desses trajes. Ou ele se veste de empresa pública ou de sociedade de economia mista, para explorar a atividade econômica, ou, se for o caso, nos casos mais especiais, como dos Correios, ele vai prestar serviço público, mas como Estado empresário. Empresa estatal pode ser realizada no mesmo ato jurídico de criação de secretaria. A questão está errada e eu vou explicar agora por quê. Vou apagar isso aqui, tá? Empresa estatal, gênero de duas espécies, empresa pública e sociedade de economia mista. Lá no 19 do 37 da Constituição, artigo 37, inciso 19, está falando que lei específica o constituinte originário quis que fosse uma única lei que tratasse daquele assunto. A lei trata somente desse assunto. Lei específica não pode, exatamente para coibir, falar um assunto bastante complexo e entre os artigos concede um benefício fiscal a alguém, bota ali no meio para que tenham preguiça de ler na hora de um veto pelo Poder Executivo, ou até algum outro que vá votar um parlamentar. Enfim, a lei específica, ela trata somente daquele assunto, qual seja, e não é instituição de empresa estatal, é autorização para a criação da empresa estatal. Então aqui já tá morta, né? A instituição. É a autorização para a criação, mesmo assim, mesmo que ele substituísse a autorização para a criação de empresa estatal, pode ser realizada no mesmo ato. Está errado também. Então errou aqui porque a autorização, porque a lei específica não cria fundação pública de direito privado, não cria empresa pública e não cria sociedade de economia mista. Ela autoriza que se crie. Autorizou, faz o ato constitutivo daquela pessoa jurídica, arquiva no registro competente, ela é dotada de personalidade jurídica, ela nasceu. Diferente da autarquia, que ela nasce com o quê? Ela é criada por lei. Então a autarquia nasce com o início da vigência da lei que a criou. Essa diferença vocês têm que pegar, tá? Os outros três, eles têm autorização em lei, tudo em lei específica. Tanto a que vai criar autarquia, quanto a que vai autorizar uma das outras três, FP, EP ou SEM, vai autorizar, tem que ser lei específica para qualquer uma dessas quatro hipóteses. Criação de autarquia ou autorização para essas três. Tem que ser lei específica, então não pode ter criação de secretaria de um Estado membro. Não pode. Tem que ser somente falar da autorização para a criação da empresa estatal, ou empresa pública ou sociedade de economia mista. Então, a número 3 está errada. Errada. Seguindo, número 4. Apagando aqui. Pega fôlego, pega gás, vai, adentra isso aqui, lê com carinho. Se quiser, dá uma pausa no vídeo, lê antes a questão, lê o texto. Vamos para cima, é força. Isso daqui é exatamente um trabalho mais dinâmico do que eu ficar te mostrando vários artigos, a lei inteira, a gente fica falando. Aqui você está treinando para fazer a prova. Você está vendo como seu inimigo atuou nas últimas guerras que ele participou. Você está estudando o passo a passo dele. Aqui você está estudando o seu inimigo. Você está se conhecendo e está começando a conhecer seu inimigo. Vê o que ele cobra, como ele cobra, os termos que ele utiliza, as posições às vezes que ele adota que outras bancas não adotam. Essa é a grande questão, tá? Então vamos lá. É com vontade, é com sangue. 4. As empresas estatais não estão obrigadas a obedecer aos princípios de impessoalidade, moralidade, eficiência e publicidade. Essa questão, ela já eu estou na número 4. Tá? Isso aqui está mais ou menos em ordem cronológica. Eu fui pensando as questões, tirando né, daquele início ali o cargo, o órgão, o ano. Exatamente, mas eu estou te falando então, mais ou menos de ordem cronológica. E você vê que não passou muito tempo e a questão basicamente já repetiu um raciocínio. A gente viu aí atrás, numa das 3 anteriores,
é só você ver aí no seu vídeo, falando que o quê? Que em empresa estatal, ele sempre vai querer mexer com isso. Em empresa estatal, ela é muito parecida com as empresas privadas, ela tem o mesmo tratamento, né? A não ser que esteja prestando serviço público, a não ser que ela tenha sido autorizada a criação para esse fim, ela vai ter o mesmo tratamento. Explorando a atividade econômica, ela vai ter o mesmo tratamento das pessoas jurídicas de direito privado que exploram a atividade econômica. Então, essa ideia que você tem na sua cabeça, o examinador vai sempre bater para tentar te confundir, dizendo que elas não se enquadram naquele rol de princípios e exigências do 37 incisos. O LIMP se aplica, vai lá para o caput do LIMP, do 37, caput do 37. O caput do 37 e o seu inciso 19 matam várias questões. Pode anotar isso aí. Matam muitas questões, muitas. Vai lá para o caput, vê se ele excedeu alguma coisa, se ele retirou alguém desse rol. Ele falou: a administração pública observará nos 3 poderes, em todas as esferas, União, Estados, DF e municípios, os princípios básicos da administração pública. Botou lá o LIMP: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade. E em 98 veio a emenda 19 e colocou eficiência. Hoje o LIMP está completo, está até o E. Antes era só até o P, mas hoje está completo. LIMP. Todo mundo entra. A administração direta e a administração indireta. Ou seja, os órgãos, as autarquias, as fundações públicas de direito privado e as empresas estatais. Empresa pública e sociedade de economia mista. Olha lá no rol. Vê se ele excluiu alguém. Caput do 37, exatamente, ele fez questão de abranger todo mundo. Vai ao 19. Elas estão lá. A forma que se cria ou que se autoriza. Isso daqui caindo muito, muito, muito. Então, como ele não excepcionou, qual o erro aqui? Empresas estatais, lê-se: empresa pública ou sociedade de economia mista. Não estão obrigadas a obedecer aos princípios de Parará, LIMP, aquela ladainha de sempre dizer que ela vai excluir desse rol de exigência, um rol imenso, vários princípios aí. Muita coisa de isonomia, né? A exigência de concurso público prévio. Todo mundo está dentro. Então, ela está errada. Empresa pública, sociedade de economia mista estão nesse rol e vão se submeter ao LIMP, sim. Errada. Partindo para a próxima. 5. As empresas estatais. Mais coisas de empresa estatal. Empresa estatal você já sabe. Empresa estatal, falou nisso? Leia: empresa pública ou sociedade de economia mista. Exploradoras de atividade econômica de produção ou comercialização de bens ou de prestação de serviços sujeitam-se ao regime jurídico próprio das empresas privadas. Está corretíssimo. Está corretíssimo. Está certa a assertiva. Exatamente assim. Você pode pegar isso aí, absorver essa frase do CESP e ir com ela para a prova como se estivesse lendo de um livro. Ah, mas isso... Exatamente dessa maneira. O CESP redigiu dessa forma e o seu livro, a mesma coisa, mas de uma outra maneira. Pô, essa daqui é o CESP. É o seu inimigo, fala nessa língua aqui, ó. As empresas estatais exploradoras de atividade econômica de produção ou comercialização de bens ou de prestação de serviços sujeitam-se ao regime jurídico próprio das empresas privadas. O CESP está falando isso. Tem na Constituição também. Assim que ele pega, assim que ele exige. E você vai saber se está certo ou se está errado. Pode pegar, pode ler e vai para a prova tranquilamente. A resposta está certa. A questão está certa. Qual seria a exceção aqui? Não teria o mesmo tratamento, agora o outro lado, não teria o mesmo tratamento se a empresa estatal, leia-se, empresa pública ou sociedade de economia mista, ela fosse prestadora de serviço público. Tivesse sido a ela outorgado a prestação de um serviço público.
aí sim ela teria um tratamento diferenciado. Já haveria responsabilidade objetiva em relação aos atos praticados pelos seus agentes, já haveria a questão de algumas imunidades tributárias, mas isso aí a gente vai ver outras questões. Mas essa é a grande diferença. Por que eu acho essa questão aqui, esse modelo importante? Porque o outro lado dela, que você vai ver outras questões, se você dominar isso que eu falei no começo, que é exatamente isso, está certo, e essa outra parte, como isso aqui iria ficar errado? Prestadora de serviço público, ela vai ter um tratamento diferenciado. Ela vai ter um tratamento diferenciado, ela vai ter algumas prerrogativas estatais que as empresas privadas, mesmo as estatais exploradoras de atividade econômica, que não se enquadram na prestação de serviço público, elas não têm, elas estão em paridade. As empresas estatais que prestarem serviço público por outorga do Estado, elas vão ter tratamento diferenciado. Então, se você pegar esse conhecimento que a gente está falando com a tela aberta na questão 5, você vai ver que você vai matar uma outra penca de questões. Beleza? Vamos seguir. 6. A responsabilidade civil das empresas estatais. De novo, a mesma expressão, empresas estatais, empresa pública e sociedade de economia mista. Pelos atos ilícitos civis praticados por seus agentes é objetiva. Está errado. Exatamente o que eu falei na última parte. Atos ilícitos praticados pelos seus agentes, responsabilidade civil vai ser responsabilidade civil. Ela vai ser, se ela for empresa estatal, ou seja, EP ou SAM, simplesmente explorando a atividade econômica, vou mudar de cor para você destacar aí nas suas anotações, exploração de atividade econômica. A responsabilidade civil vai ser regida pelas mesmas normas do direito civil e direito comercial, aplicáveis às empresas privadas normalmente. Então, normas, direito privado, direito comercial, vai lá falar exatamente como elas vão responder. Código de Defesa do Consumidor, quando for o caso. Agora, responsabilidade civil, quando elas forem prestadoras de serviço público, aí não. Aí, responsabilidade civil objetiva pelos atos ilícitos que seus agentes praticarem nessa qualidade. Exatamente assim. O que aqui falou? Aqui generalizou, dizendo que todas as empresas estatais estarão aqui. Responsabilidade civil objetiva. E não. Somente estarão nesse caso, somente estaria correto se falasse assim, ó, a responsabilidade civil das empresas estatais que prestam serviço público por outorga estatal, pelos atos ilícitos civis praticados por seus agentes, é objetiva, estaria correta, só que generalizou, colocou todo mundo no mesmo barco. Botou também empresa pública e sociedade de economia mista que exploram a atividade econômica. São esses dois casos aqui, englobou os dois, aí ficou errada. E se falasse que a responsabilidade civil é de acordo com as normas de direito comercial, no caso hoje em dia se usa a expressão direito empresarial, abrangendo as duas também estaria errada. Só estaria certo se falasse que segue as normas de direito empresarial, as empresas públicas e sociedades de economia, ou seja, empresas estatais, a exploradoras de atividade econômica, aí sim, normas do direito privado. E responsabilidade civil objetiva pelos atos ilícitos que seus agentes praticarem nesta qualidade, somente para as que prestam serviço público, para as empresas estatais prestadoras de serviço público por outorga. Beleza? Vamos para a próxima. 7. As empresas estatais podem ser dotadas de personalidade jurídica de direito privado ou de direito público. Um absurdo. Vamos só colocar aqui. A administração pública é exatamente assim. Ó.
Aqui vem a entidade política. Entidade política. Ela está de fora e acima. Aí vem aqui estou desenhando dessa maneira para que você entenda que é uma mesma pessoa compartimentalizada. É a divisão em órgãos. Aqui está a administração direta. Administração direta. A administração direta. Vinculada a ela, no caso do federal, ao órgão que a ela se vincular, exemplo, o ministério correspondente daquela atividade. A administração indireta. E a administração indireta, eu vou ter a fundação pública, desculpa, a autarquia, vamos colocar em círculo autarquia. Vou fazer melhor, para que fique mais didático, eu vou usar em relação ao regime jurídico a mesma cor. Tá? Em pretos, como estão os órgãos, as autarquias, as fundações públicas de direito privado, as empresas públicas e as sociedades de economia mista. O que eu quis dizer aqui para você? Para matar essa questão, eu já vou te dar um conceito, um embasamento teórico, para que você consiga resolver diversas outras questões que versem esse mesmo raciocínio. A entidade política, então, aqui, ó, percebam que eu estou envolvendo e estou deixando de fora a própria entidade política. O que é isso aqui? Aqui, administração indireta. O que é isso aqui? Administração pública. É a administração pública daquela esfera, daquele ente político. Aqui a União, ou algum estado, ou o DF, ou algum município. A administração direta, formada pelos órgãos. A personalidade jurídica aqui é uma só, é da própria entidade política. E aqui a administração indireta, vinculada somente a ela, onde não tem poder hierárquico entre a entidade política e os integrantes da administração direta. Todos aqui são dotados de personalidade jurídica. Aqui não tem personalidade jurídica. A personalidade jurídica somente está na entidade política. Os órgãos não têm personalidade jurídica própria. Eles são centros de competência, despersonalizados. Ali tem competências, atribuições, funções, mas não tem personalidade jurídica. A personalidade jurídica, todos os seus atos, eles sempre vão se remeter à própria entidade política. Não tem personalidade jurídica. Aqui todos têm personalidade jurídica. Todos têm. Esse conjunto é a administração pública. Direta, órgãos sem personalidade jurídica. Indireta, as entidades administrativas, todas dotadas de personalidade jurídica. Só que eu botei em preto exatamente de propósito. Aqui predomina, aqui vigora o regime jurídico de direito público. Aqui, na autarquia, regime jurídico de direito público. Fundação pública de direito privado, regime jurídico de direito privado. As fundações públicas criadas como fundação pública de direito público
são as antigas, anteriores a 88. Essas assumiram a forma de autarquia, as chamadas autarquias fundacionais ou fundações autárquicas. Tá? Então, se algum examinador for colocar fundação pública e não falar mais nada, você pode se prender ao texto constitucional que encara a fundação pública como uma entidade administrativa de direito privado. Então, a fundação pública, somente assim dizendo, ela é, as recém-criadas após 88, ela é de direito privado. Então, aqui, ó, fundação pública. Em vermelho, regime jurídico de direito privado. Aqui, sociedade de economia mista, regime jurídico de direito privado. E aqui, empresa pública, regime jurídico de direito privado. Agora, voltando para a questão. Então, você está vendo, eu te dou o embasamento teórico, eu não vou precisar repetir esse mesmo embasamento, discorrer esse tempo todo, nas outras questões e que se repita esse raciocínio. Esse daqui está inaugurando nesse nosso curso a cobrança desse raciocínio. Eu passo, depois você vai ver que você mesmo vai olhar, está errado por causa daquilo que ele já explicou. Porque os raciocínios se repetem demais. Então eu estou falando aqui e depois você logo vai ver que vai se repetir uma infinidade de vezes. O que daqui a gente depreende? Órgão não tem personalidade jurídica, eles compõem a administração indireta, a personalidade jurídica aqui é diretamente da entidade política, e aqui é por vinculação, e aqui todos têm personalidade jurídica, somente esses quatro integram a administração indireta. Autarquia, regime jurídico de direito público, fundação pública, sociedade de economia mista e empresa pública, todos regimes jurídicos de direito privado. O que ele está falando lá? Empresas estatais, ou seja, um desses dois é empresa pública ou sociedade de economia mista, podem ser dotadas de personalidade jurídica de direito privado, somente podem, ou de direito público, aí matou a questão, aí invalidou, está errada, então você pode marcar aí, errada. A questão está errada. A próxima, número 8, a última antes de a gente fechar a nossa aula. Número 8. É característica da natureza de autarquia especial conferida à Agência Nacional de Energia Elétrica, agência reguladora criada pelo Estado brasileiro, independência administrativa. As autarquias regime especial, no caso, criadas para esse fim, aqui deu exemplo da ANEEL, é uma autarquia, regime especial, é a Agência Nacional de Energia Elétrica. É a agência que regula o setor elétrico. Ela tem independência administrativa, tem autonomia administrativa, está corretíssimo. Eu só queria exatamente desviar os olhos de vocês, enfocar para o último termo. O último termo, ele fala independência administrativa. Aí tem uma impropriedade técnica, uma impropriedade de redação, porque dentro da República, independente é somente a República, somente o poder soberano. Todo o restante é autônomo, fala-se em autonomia. Independência não seria a forma correta. Só que o CESP deu essa questão como correta. Várias outras questões que ele usa o termo independência, ele emprega como sinônimo de autonomia, então você tem que absorver isso exatamente daquilo que eu falei. Se você lê no livro, você leu que o autor fala somente autonomia. Aqui você lê independência, opa, está errado. Aí você não sabe que o CESP adota a palavra independência, o termo independência, de forma atécnica, uma forma errônea. Ele adota independência como autonomia. Independência seria só da República, mas ele fala independência, dá como certo, a gente absorve e vê que ele realmente mantém a lógica. Ele mantém a coerência. Todas as questões que ele usa independência, ele fala de autonomia e sempre dá como sinônimo. Então, independência aqui seria mais apropriado ser autonomia, e sim, as autarquias são dotadas de autonomia administrativa, sendo autarquia em regime especial, ela tem uma autonomia ampliada, tá? Então essa questão está certa. A gente se despede aqui e na próxima aula a gente já volta com o item 9. Um grande abraço e até lá.
Olá! Neste assunto, vamos falar sobre os métodos de arquivamento e a guarda dos documentos. No que se refere aos métodos de arquivamentos, é uma abordagem da Marilena Leite Paz que tem caído em concurso público, que na verdade está no livro dela. Toda essa parte de método de arquivamento segue fielmente a bibliografia da Marilena Leite Paz. Então vamos ver uma tabela onde você tem que gravar os métodos de arquivamento. Os métodos de arquivamento serão divididos em básico e padronizado. Básico, alfabético, geográfico, numérico, que se divide em simples, cronológico e dígito terminal. Depois o ideográfico, que se divide em alfabético, que será subdividido em enciclopédico e dicionário, e os numéricos, que se divide em duplex, decimal, unitermo ou indexação coordenada. O que o candidato tem que estar atento? Ele vai ter que gravar essa tabela? Com certeza. Essa parte inicial é só o do básico. É só o do básico. Então, alfabético, geográfico e numérico. O alfabético, na verdade, está associado às chamadas regras de alfabetação, que no livro da Marilena Leite Paz são 13. Fabrício, vai cair só a Marilena? Não. Nós vamos estudar mais ou menos 18 regras que caem em concurso público, mas o livro da Marilena Leite Paz aborda 13. O método geográfico, na verdade, ele se preocupa com a chamada procedência da informação, ou seja, de onde vem essa informação? Vem de São Paulo? Se vem de São Paulo, e que cidade? Se vem da cidade, qual é o CEP? Qual é o bairro? E por aí vai. No fundo, o método geográfico se preocupa com a chamada procedência da informação. O numérico, que é dividido em 3 partes, qual é a ideia do numérico? Números. Se tem um número lá, por exemplo, caixa 10 no arquivo, a pessoa em si não sabe que ali está, só sabe que tem o número 10. A informação dentro da caixa, quem sabe que ali está é o profissional da área, o arquivista, que criou isso junto lá com o chamado setor protocolo para buscar essa informação. Então, regra geral, o método numérico se preocupa com o sigilo da informação. E ele se divide em simples, cronológico e dígito terminal. O simples são números com uma certa categorização. Pode ser caixas e pastas, pode ser armários onde eu tenho arquivo de 1 a 50, depois de 51 a 100, depois de 101 a 150, ou seja, na verdade é uma numeração em blocos, pode ser de 100 em 100, pode ser documento de 200 e 200, o que interessa é que ali tem um número. O cronológico é uma ideia de tempo, dia e ano, ou seja, tempo, dia, mês e ano. É você ter um documento, pode ser numa caixa ou também numa pasta, onde você tem a temporalidade do documento. Isso é muito comum na área de contabilidade, onde a empresa pega hipoteticamente o ano financeiro dela, aí pega toda a sua contabilidade de janeiro a dezembro. Então, caixa 1, de repente, tem a contabilidade do mês de janeiro, de um certo ano. Caixa 2 tem a contabilidade do mês de fevereiro naquele mesmo ano. E assim sucessivamente, até a caixa 12, onde vai ter toda a informação contábil daquele ano. Pode ser uma caixa, pode ser uma pasta subdividida com várias informações. O que realmente interessa é que o método numérico cronológico dá uma ideia de tempo, dia, mês e ano. O método dígito terminal, o nome já diz, término. Então ele vai te dar, na verdade, 6 dígitos, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Você não vai ler, na verdade, esse número, 123.456, não. Você vai pegar a informação da direita para a esquerda, de 2 números em 2 números. Fabrício, por que não é de 3 em 3? Porque o método foi criado para você buscar a informação o mais rápido possível. Então você tem lá uma informação, 01, 03, 05. Isso não é um número, na verdade. Na verdade, você tem uma informação da direita para a esquerda de 2 em 2. Fabrício, o que pode ser esses números? Várias coisas, e isso vai variar de empresa para empresa. Por exemplo, o 5 pode ser o prédio que tem 10 andares e o 5º, na verdade, onde está o setor protocolo, que guarda também ali a documentação.
pode ser o arquivo próximo ao setor protocolo. Então, de repente, o arquivo não pode estar em qualquer local da empresa, ele tem que estar em local centralizado. Então, de repente, os 2 últimos dígitos, de cara, está associado à localização do documento. Por exemplo, 01, 03, 05. Então, 05, quinto andar. 3. De repente, o documento que eu quero está na sala 3. Então, estou sendo preciso. Local do arquivo, a sala em que está esse documento. E 1, de repente, é a pasta ou a caixa que eu quero, que ali estará a informação que eu desejo. Então, o método dígito terminal está diretamente associado a uma localização precisa do documento, quanto ao local, quanto à sala e quanto ao documento que em si eu quero. Fabrício, o dígito terminal, como envolve 6 números, pode ser necessariamente só isso, local? Não. No fundo, são qualquer 3 informações envolvidas, que vai variar de empresa para empresa. Essa que é a ideia do método dígito terminal. O método ideográfico se divide em alfabético, que se divide em enciclopédico e dicionário. Cuidado! Na verdade, o nome correto é ideográfico, alfabético e enciclopédico. Ideográfico, alfabético e dicionário. Qual é a diferença dos dois? O enciclopédico, na verdade, se preocupa o quê? Com uma certa ordem. E mais do que isso, ele pode pegar qualquer tema. Então, quando tem uma enciclopédia, pode ter lá plantas, animais, o tema é diverso. Há um rigor alfabético também, mas o que realmente me interessa é o rigor alfabético e pegando qualquer tema. E o dicionário? O foco é o rigor alfabético. Por quê? O dicionário, ele não pega qualquer tema, é só um rigor alfabético. O numérico será dividido em duplex, decimal, unitermo ou indexação coordenada. O que é o duplex, na verdade? É você pegar um documento e dividir em 2 partes, onde o primeiro tem uma informação principal, por exemplo, viagem. Aí eu posso ter viagem para norte, sul, nordeste e sudeste. Aí eu tenho uma segunda gaveta, uma segunda informação, por exemplo, norte, está na primeira. Aí eu coloco 1.1, 1.2, 1.3, aí começa a detalhar quais são os estados do norte da viagem. E eu posso ter ramificações ali dentro, 1.1.1, 1.1.2, e eu vou colocando mais informação. Então, no fundo, o que é o método duplex? É um arquivo onde você tem uma informação principal e você vai subdividindo essa informação dentro do próprio arquivo. O exemplo mais clássico é uma gaveta, onde você tem lá viagens para a região sudeste e coloco lá os estados da região sudeste e cada vez eu vou colocando informação dentro de cada estado. Então está tudo no local só, associado à ramificação. E o método decimal? O método decimal é o método de arquivamento da arquivologia, onde o saber será dividido em 10 temas. Ela tem a sua origem em biblioteconomia, né, como ciências raras, exatas e por aí vai. Mas o que a arquivologia fez? Pegou esses documentos e você vai dividir em 10 temas. Geralmente para uma empresa pequena, porque são temas empresariais. Por exemplo, documentos na área de RH, documentos só da área de contabilidade, quadro de pessoal e por aí vai. Então, regra geral, o método decimal envolve 10 temas empresariais, criado, assim, um arquivo na instituição. Então, é isso que realmente interessa. Unitermo ou indexação coordenada. Esse chamado unitermo ou indexação coordenada, na verdade, o que realmente me interessa é que você pode ter vários documentos associados a um único tema. Por exemplo, viagem para o Sudeste. Aí eu posso, sei lá, Rio de Janeiro e São Paulo. São 2 informações isoladas, Rio de Janeiro e São Paulo, onde está dentro de um arquivo viagens para o Sul, viagens para o Sudeste, viagem para o Norte ou viagem para o Nordeste. Ou seja, o método unitermo ou indexação coordenada quer dizer que você pode ter 2 informações isoladas referentes a um assunto em si. Por exemplo, viagem para o Sudeste. Tenho Rio e São Paulo. Posso ter várias informações, mas está naquele arquivo de viagem Sudeste. Então é isso que realmente interessa. O método padronizado, ele é dividido em variadex, automático, sandex, mnemônico, rônio. Você pode ter a seguinte regra para tentar decorar. Por exemplo, meu avô, hipoteticamente, chamava Seu Manel.
e ele ia muito à rua almoçar. Então gravei, seu Manel vai à rua almoçar. Seu Manel, Sandex, vai, Variadex, à rua, Rônio, almoçar, automático e mnemônico. Lógico que eu não segui a ordem que aí está, mas é uma técnica de memorização para você gravar. O que vem a ser, na verdade, o método Sandex. Na verdade, ele está associado a você buscar os documentos através do som das palavras. Ela, na verdade, tem a sua origem inglesa dentro da fonética, né, lá da Inglaterra. Então, o que pode cair em prova? Qual o método de arquivamento onde você busca a informação através do som das palavras? Sandex. O mnemônico está associado a técnicas de memorização. É o que realmente estamos fazendo. Técnicas de memorização para buscar informação. Por exemplo, eu posso ter 10, 1, 1, 10, 1, 2, 10, 1, 3. De repente, o 10 pode ser o 10º andar, e que no 10º andar tem duas salas, a sala 1 e a sala 2, por exemplo. Então você cria números para você pegar esses números e associar alguma coisa dentro da instituição. O Variadex. O Variadex, na verdade, associa cores a um grupo de documentos. Então, ó, seu Manel vai à rua almoçar. Então, Variadex associa cores a um grupo de documentos. Fabrício, quais são as cores? Varia de país para país. Em outras palavras, eu vou pegar o alfabeto que vai de A a Z e posso fazer assim. A, B, C, D, cor amarela. E, F, G, H, I, verde. J, K, L, M, N, O, cor de abóbora. R, por aí vai. Na verdade, qual a ideia que está por trás disso? É você dividir esses documentos em 5 grupos de A a Z. É como se fosse uma ideia estatística de você pegar 20% das informações. Por exemplo, se você tem na sua empresa um grande número de pessoas com a letra M, por exemplo, qual a ideia? É a letra M ser pequena, tá ali de repente M, N, O. Por quê? Se você pegar M, N, O, P, Q e colocar junto e tiver muita gente chamada Manuel e Pedro, o que vai acontecer? Você vai lotar a informação nessas letras. Então você divide estatisticamente os nomes da tua empresa na ordem de 20%. Então, ser dividido em 5 grupos. Fabrício, pode ter 4 grupos, 5, 6? É recomendado 4 ou 5 grupos. Por quê? Porque o que está por trás aí, na verdade, é um conceito de estatística. Então, você pega a documentação associada ao nome das pessoas, que vai de A a Z, e divide ou em 4 grupos ou em 5 grupos. Na verdade, isso varia de país para país. A única coisa que tem que estar atento é que as cores associadas têm que ser cores claras. Por quê? Para não ficar uma cor muito forte. Então você tem lá A, B, C, D, cor amarela, por exemplo. E, F, G, H, azul. Aí um outro bloco de letras, verde. Um outro bloco de letra, vermelho. Um outro bloco de letra, por exemplo, alaranjado. Então você divide esses documentos em 5 cores. Como é que cai em prova? Qual o método de arquivamento onde você busca informação através de um grupo de palavras que a ela está associado cores? Aí o cara vai te perguntar, colorex, né? Sonorex e por aí vai. Lógico, já sabe que é o Variadex, que é associado a cores. O método Rônio é também chamado híbrido. Em outras palavras, ele associa letras e número. Na verdade, é um método que caiu em desuso pelo seguinte contexto. Ele tem uma dificuldade na sua ordenação de trabalhar com letra e números que pode variar de empresa para empresa. Então não é um método muito usual. O que pode cair em prova? Qual o método de arquivamento onde você associa letras e números? E é também dito híbrido, é o Rônio. Então é isso que a banca vai te perguntar. E o automático, na verdade, ele é muito utilizado para grandes empresas. Por quê? Como a massa documental é muito grande, você vai pegar o automático e vai dividir também com letras e números. Fabrício, então o automático é muito parecido com o Rônio? Não. Qual é a diferença? É que para o automático é para empresas grandes, onde a massa documental é muito grande. Então você vai ter que dividir letras, números, vir ramificando, você vai ter todo um critério para criar essa documentação. Então como é que você pode cair em prova, Fabrício? Qual o método de arquivamento dito padronizado, onde você busca a informação
associando letras e números e é muito utilizado para grandes empresas. É o chamado método quê? Mnemônico, é o chamado método Rônio, é o chamado método automático. Ele vai te perguntar, você já sabe que é automático, que é muito utilizado para grandes empresas. Então o candidato tem que estar atento que esse método de arquivamento básico e padronizado é a definição da Marilena Leite Paz do livro dela, muito abordado em concurso público. Vamos estudar agora as chamadas regras de alfabetação, que no fundo é um método alfabético da Marilena, que será chamado de regras de alfabetação. Será dividido em 3 blocos. O primeiro vai envolver a ideia de nome e sobrenome. Por exemplo, se eu tenho o nome Luiz Carlos Oliveira, como é que eu vou arquivar isso aí? O Oliveira vai ser o chamado prenome, mas não vai usar assim, vou chamar de último nome. O que sobrar será o que eu vou arquivar. Então, qual vai ser a ideia? Luiz Carlos Oliveira. Vou pegar o último prenome, é a ideia da França, mon prenome, não precisa nada disso, né? Luiz Carlos Oliveira vai ser Oliveira, vírgula, Luiz Carlos. Fabrício, o que está antes da vírgula, obrigatoriamente tem que ser caixa alta, letra maiúscula? Não. Pode ser o Oliveira só com O primeiro maiúsculo e o resto normal, que é dito caixa baixa. Mas vou adotar como critério o que estiver antes da vírgula, caixa alta. Mas pode ser as duas visões, vai depender da questão de múltipla escolha. Então vai ser Oliveira, vírgula, Luiz Carlos. Quando envolver agora artigos e preposições, o, a, de apóstrofo, da, do, e, uma. Na verdade é um preparatório para uma outra definição que irá aparecer daqui a pouco. Por exemplo, André Luiz de Oliveira. Como é que eu vou arquivar isso? Oliveira, vírgula, André Luiz de. Vejam que esse D é letra minúscula e está na regra de artigo e preposição. Agora temos que estar atento para prefixos que tem que aparecer, na verdade, com letra maiúscula. E a CESP-UNB vai te cobrar isso de uma outra maneira. Mas qual é a regra? Prefixos. De lá, le, von, mec, m e d. Ele tem que vir em letra maiúscula. Por exemplo, Stefan de la Rua. Apareceu aí letra minúscula, não tem problema. A CESP-UNB vai ter um outro entendimento. Esse de lá tem que vir, na verdade, de. Apareceu um D ali com letra maiúscula. Então já sei que não é a ideia lá do artigo e preposição, senão seria D tudo com letra minúscula. Como apareceu uma, ou até as duas, que seria o ideal, como é que vai ser a regra? É prefixo. Então vai ser de la Rua, vírgula, Stefa. Então o prefixo vai junto. Títulos honoríferos, científicos e profissionais liberais. Por exemplo, presidente Fernando Henrique Cardoso. Fala-se que a titulação não faz parte da regra. Em outras palavras, ele apenas está no final entre parênteses. E eu tenho lá, Fernando Henrique Cardoso. Vai ser Cardoso, vírgula, Fernando Henrique. Se te perguntarem, a titulação faz parte da regra? Não. Ele apenas está dizendo que a titulação está no final entre parênteses. Por exemplo, Padre Pedro Paulo, seria Paulo, vírgula. Padre Pedro Paulo. Padre Pedro Paulo, Paulo, vírgula. Pedro, entre parênteses, padre, a titulação está fora. Vamos trabalhar agora com o segundo bloco da chamada regras de alfabetação, que envolve o conceito de sobrenomes compostos. Qual a ideia aqui? É uma ideia de substantivo e adjetivo. Não estou dizendo que isso será assim no português, seguindo esse contexto todo, mas é como se assim fosse. Por exemplo, André Castelo Branco. O castelo é um substantivo, do tipo branco é o adjetivo. Então, uma ideia de substantivo e adjetivo. Então, como é que eu gravo isso? André Castelo Branco vai ser Castelo Branco, vírgula, André. Hífen, regra do hífen, não se separa. É como se fosse a ideia de adjetivo e substantivo, ou substantivo com adjetivo. Heitor Villa-Lobos, como é que eu vou gravar? Lógico que eu não estou falando aqui que Lobos é adjetivo de vila, nada disso. Mas é uma ideia. O hífen não se separa, então vai junto. Villa-Lobos, vírgula, Heitor. Grau de parentesco vai seguir a mesma ideia de adjetivo e substantivo, ou substantivo com adjetivo, como neto, filho, sobrinho e júnior. Paulo Carlos Filho, como é que eu vou arquivar? Carlos Filho, vírgula, Paulo.
Sobrenome com as palavras santo, santa e são. Outros autores admitem santos e santas, também no plural. Mas essa é a visão da Marilena. Então, Luciano Santo Cristo. Se apareceu santo, vou seguir a ideia de substantivo com adjetivo. Então, vai junto. Santo Cristo, vírgula, Luciano. Nomes espanhóis. Esse é muito difícil cair em prova, que ele é praticamente decorado, né? Que está associado ao grau de parentesco do pai, né? Do ponto de vista lá da língua espanhola. Por exemplo, Francisco de Pina de Melo. Vai ser Pina de Melo Francisco de. Esse Pina está associado ao nome do pai, né? Então é difícil cair esse concurso público, porque tem todo um detalhe por trás aí. Nomes orientais, japoneses e árabes, regra geral, vale o que está escrito. É lógico que no seu país de origem é outra situação. Por exemplo, Lituang, Tang Po, como é que eu vou arquivar isso? Como está escrito. Então, arquiva-se igualmente como está escrito. É lógico que no país de origem é outra definição. Nomes com sobrenome repetido. O que eu quero dizer com isso? Eu posso ter J. Vasconcelos, J. Vasconcelos, G.I.U. Vasconcelos e, por exemplo, Jail Vasconcelos. O que eu vou arquivar? Vasconcelos ficou comum a todo mundo. Então, Vasconcelos, vírgula. Quem viria primeiro? Vasconcelos, vírgula, J. Depois, se eu tivesse com E, seria G.I.U. e ordem alfabética. Se eu tivesse Juil, por último, seria Juil. Se eu tivesse lá John Vasconcelos, aí seguia a ordem alfabética. A, B, C, D e por aí vai. Então, se aparecer nome repetido, eu tenho que ver Vasconcelos, vírgula, e ver quem vem primeiro. J. Depois, por exemplo, Jail, depois, por exemplo, Joil, depois, por exemplo, Juil. Então, estou seguindo a ordem alfabética, de A a Z. Então, aí você vai ter que fazer um critério, não só fazendo a regra, mas como fazer a procura por ordem alfabética. Nome de firmas, empresas, instituições e órgão governamental. Regra geral, vale o que está escrito Embratel, eu vou arquivar Embratel. Empresas com artigos, essa tem que ter cuidado. A Marilena dá duas visões para isso. Por exemplo, o Globo, como é que eu vou arquivar? Globo O. Fabrício, eu posso arquivar o Globo como está? Pode, mas que letra eu estou procurando? G. Por exemplo, se eu tiver filme, a Baleia Azul, a Orca Assassina, a Formiga Atômica, seja lá o que for. O O e o A, na verdade, não me interessa. Quando eu tenho lá a Formiga Atômica, estou arquivando em F. A Orca, estou arquivando em O. Então, regra geral, o Globo. Posso arquivar como está escrito o Globo, mas já sabe que eu vou procurar no arquivo pela letra G. Ou eu posso arquivar Globo O e realmente estou procurando pela letra G. Então é isso que o candidato tem que estar atento, pois o livro da Marilena Leite Paz, na verdade, dá ênfase nessas duas situações e, na verdade, isso é defendido por todos os arquivologistas. Um vão adotar o Globo como está escrito e outros colocando o artigo no final. Títulos de congressos, conferências, reuniões e assembleia. Por exemplo, segunda conferência de física, a numeração vai para o final entre parênteses e o resto é o arquivo como está. Então seria conferência de física, entre parênteses, segunda. Fabrício, se tivesse algarismo romano, eu poderia escrever segunda? Não. No fundo, o que está acontecendo? Você, na verdade, está tendo congressos diferentes, né? Por exemplo, terceiro congresso de física. Esse aí não está escrito algarismo romano, está escrito aí terceiro. Se tivesse algarismo romano, pode estar associado a um outro congresso, na verdade, em outro estado. Então, a numeração tem um critério para dizer também, na verdade, que não é o mesmo congresso que está ocorrendo. Então, regra geral, terceiro congresso de física, o número está fora, na verdade, está no final entre parênteses. E vai ser congresso de física, final, terceiro. Vamos discutir agora as chamadas operações de arquivamento. As operações de arquivamento, quando cai, na verdade, é praticamente decorado. O que envolve a chamada operação de arquivamento? É a inspeção, é o estudo dos documentos, é a sua classificação, a sua codificação, a sua ordenação, guardar na instituição agora, e a sua guarda dentro das instituições. Então, o que tem caído em prova aí nesse quesito é justamente o que aí está,
As bancas, em geral, não pedem nada diferente. Eles pedem, na verdade, os nomes mesmos. Então, vamos fazer uns exercícios para aplicar toda essa teoria na Marilena Leite Paz dentro dos exercícios de concurso público. Questão 1, CESP-NB. Acerca das técnicas de arquivamento e dos procedimentos administrativos, julgue os itens a seguir. A disposição alfabética de pastas de documentos de um arquivo a partir das regras de alfabetação é exclusiva para nome de pessoas? Não. Exclusiva para nome de pessoas, não. Eu posso ter um grupo de documentos que envolve a chamada regra de alfabetação com nome, mas isso não é exclusivo. Então o item está errado. A disposição abaixo está correta, pois foi feita palavra por palavra, podendo também ser feita letra por letra. Então temos aí Morro Alegre, Morro Branco, Morro Maior, Morro Santo e Monteiro e Montenegro. O que está errado aí? Se você pegar a regra de alfabetação que envolve a ordem alfabética, você vai ver que, por exemplo, que Monteiro e Montenegro, Monteiro e Montenegro, você vai ver que a ordem alfabética não está correta, tem que seguir de A a Z. Então você vai ver que não há um critério aí de ordem alfabética. Quem tem que vir primeiro? O que começa por A, depois começa por B, depois começa por C e por aí vai. Então a ordem não está correta, errado. O método de ordenação dos documentos a partir do uso do nome da cidade ou de um estado é conhecido como duplex? Não, é o geográfico que se preocupa com a procedência da informação. Então o método está errado. O método geográfico é que se preocupa com a procedência da informação. Questão da CESP-NB. Uma das principais funções do arquivo é permitir o acesso rápido e eficiente aos documentos. Com certeza, o arquivo está diretamente associado a buscar a informação o mais rápido possível. Essa função somente pode ser cumprida se os documentos forem organizados de maneira lógica e racional, respeitando as características dos documentos de arquivo. Quanto aos métodos de arquivamento, julgue os itens subsequentes. O método de arquivamento dos documentos de arquivo deve ser definido a partir da natureza dos documentos, da estrutura da organização que os produz ou recebe. É lógico. Segundo Marilena Leite Paz, temos que olhar a estrutura do documento, a sua função e a ação. O que vem a ser, na verdade, a estrutura? É a tipologia documental. Qual tipo de documento? Qual é o tipo de empresa? É uma empresa da área de informática? É uma empresa da área financeira? É uma empresa que envolve documentos jurídicos? Então, cada empresa vai ter a sua metodologia associada à sua tipologia documental. A localização dos documentos de arquivo nos métodos de arquivamento do sistema direto depende de um índice ou de um código. Errado, é o método indireto que depende de um índice ou código. Exercício 3. CESP-NB. Acerca de arquivamento e procedimentos administrativos, julgue os itens a seguir. As operações de arquivamento são inspeção, estudo, classificação, codificação, ordenação e guarda dos documentos. Correto é a definição na íntegra que caiu na CESP-NB. Na ordenação geográfica de documentos relativa à correspondência com outros países, deve-se alfabetar, em primeiro lugar, o país, seguido da cidade e do correspondente. Por exemplo, França, Paris, Duchain, Michel. Está correto. Então, na verdade, é você olhar, né, o país, o estado, cidade, por aí vai. Então, correto. O método numérico simples determina a numeração sequencial dos documentos, dispondo os números em 3 grupos de 2 dígitos, cada um. Por exemplo, 52, 63 e 19. Errado, isso é um método dígito terminal. São 6 números da direita para a esquerda. Errado. No arquivamento por assunto, pode ser adotado o método alfabético ou o método numérico. O método alfabético deve ser aplicado quando o volume e a diversidade de assuntos da documentação a ser arquivada forem pequenos. Qual foi a maldade da questão? Quando ele fala ser pequeno, é pequeno em relação a uma massa documental grande. Então está correto e não há problema nenhum, porque esse número é limitado. Então, correto esse item.
Uma das vantagens apresentadas pelo método duplex de arquivamento é a possibilidade ilimitada de classes de documentos. Não leve ao pé da letra. Quando eu falo ilimitada, é uma ideia de infinito numerável. Por exemplo, eu posso ter infinitas instituições financeiras emprestando dinheiro para outro. Quando eu falo infinito, pode ser 20 instituições. Então, quando ele falou ilimitadas, ele apenas quis dizer que você pode dividir isso aí e quantas vezes for necessário. Então, o item está correto mesmo. Então, ilimitado é um conceito de infinito numerável. Vamos falar agora sobre a guarda dos documentos. Quando você vai guardar um documento, você tem que olhar os chamados fatores físicos, químicos e biológicos que afetam a documentação. Então temos que olhar também as instalações, a iluminação, o arejamento, a higienização, a disposição dos documentos, que é o layout, entre outros. Então, na verdade, isso não é solto. Eu crio um arquivo. Como é que esse documento está criado na instituição? Será que tem ventilação natural? Quais são os fatores físicos, químicos e biológicos que afetam a documentação? Será que, na verdade, eu tenho que olhar as instalações, a iluminação, o arejamento? Com certeza. No fundo, isso faz parte de um contexto só. Então, ver os fatores químicos, que são os que mais caem em prova aí. Primeira coisa, olhar o chamado pH do ambiente. Em países desenvolvidos, você vai saber que o ácido vai de 0 a 6, o pH 7 é um neutro, e acima do 7 é o alcalino. A tendência é trabalhar com pH neutro. Países desenvolvidos, na verdade, trabalham até com sensores para medir o pH do ambiente. Fatores físicos, a luz solar, assim como o infravermelho, assim como a umidade relativa do ar e a variação de temperatura, afeta a documentação. Mas, Fabrício, por que a radiação afeta a documentação? Muito simples. Como a radiação, no fundo, é uma onda eletromagnética, lá no conceito lá da física, você sabe que ali tem uma onda que pode gerar um dano à documentação. Por exemplo, tirar cópia de um documento. Ali é uma radiação. Tira a cópia, tira a cópia, tira a cópia, você, na verdade, pode apagar as letras que ali aparecem. Então, regra geral, material de arquivo, jamais ter cópia. No máximo, cópia, mas a tendência é evitar. Fabrício, pode ter cópia do material de arquivo? Pode, mas qual é a regra? Evitar, porque se você, na verdade, tirar muita cópia, você vai apagar a letra e danificar a informação. Fatores biológicos. Poeira. Fabrício, eu trabalhei num arquivo onde tinha ali poeira, aranha, barata, tinha de tudo ali, eu peguei uma alergia. Isso nunca foi o arquivo. Arquivo é uma coisa séria, limpa, organizada, não tem poeira. Então, quando eu falo poeira, quer dizer que isso jamais pode ter no arquivo. Arquivo é uma coisa arejada, organizada, sem sujeira. Fabrício, pode ser emboscado por uma aranha ao pegar um documento. Isso não existe, né? Isso jamais foi um arquivo. Arquivo é uma coisa limpa, organizada, higienizada, com ventilação. Fungos, bactérias e insetos. Fabrício, eu trabalhei num arquivo e tinha lá um fungo, uma bactéria, eu fiquei doente. Não, você nunca trabalhou no arquivo. Aquilo foi só batizado de arquivo. Arquivo, aquilo nunca foi. Na verdade, arquivo não tem essas coisas. Porque, na verdade, você tem várias técnicas para evitar com que isso apareça. Pode ser que tenha uma tendência de aparecer um fungo, seja lá o que for. Mas você tem os chamados procedimentos de conservação dos documentos para evitar que tal coisa aconteça. Então, regra geral, arquivo é uma coisa muito séria, muito limpa e muito organizada. Então, vamos ver, de acordo com a Marilena Leite Paz, as principais operações de conservação de documentos. Temos a restauração, o banho de gelatina, alisamento, desinfestação, encapsulação, desacidificação, laminação e silking. Fabrício, qual desses cai aí? Todos, na verdade, caem. Todos, na verdade, caem. O que é restauração? Exige do profissional da área conhecimento dos papéis e tintas empregados para recuperar o dano no material. Banho de gelatina. Este método consiste em mergulhar o documento em gelatina, lógico, é uma gelatina especial, ou cola, objetivando aumentar a resistência do documento. Então, banho de gelatina, aumentar a resistência do documento. Alisamento. Consiste em colocar os documentos em bandejas de aço inoxidável, expondo-os à ação do ar e com umidade variando de 90% a 95% por um período de 1 hora, em uma
câmara de umidificação, palavra-chave, câmara de umidificação. Posteriormente, será passado a ferro folha por folha e máquinas elétricas. Falou umidificação, já tem que saber o que é. Desinfestação é o combate aos insetos. Fabrício, o material de arquivo tem inseto? Não, é um combate para que esses não apareçam. Então é o combate aos insetos através da fumigação, que consiste em utilizar uma substância química de modo que venha a garantir a integridade do papel e da tinta empregado. Então desinfestar, na verdade, são todos métodos preventivos. Encapsulação, método que utiliza películas de poliéster e fita adesiva de duplo revestimento. Desacidificação, processo pelo qual o valor do pH do papel é elevado ao mínimo de 7, para ter que trabalhar com pH neutro, com vistas à sua preservação. Então, regra geral, pH neutro. Laminação, laminar é você proteger. Então, processo de restauração que consiste no reforço de documentos deteriorados ou frágeis, colocando-os entre folhas de papel de baixa gramatura, fixadas por adesivo natural, semissintético ou sintético, por meio de diferentes técnicas, manuais ou mecânicas. Na verdade, é blindar o material. Silk, método que utiliza tecido, sempre cai em prova, crepeline ou musseline de seda, de grande durabilidade. Então falou crepeline e musseline, já sabe qual é o método. Mas devido ao uso de adesivo, a base de amido, suas qualidades permanentes acabam sendo afetadas. Lógico que tem que ter um conhecimento técnico para aplicar essas técnicas. Exercícios resolvidos. A respeito da conservação e da proteção de documentos, julgue os seguintes itens. O ar seco e a alta umidade são fatores de enfraquecimento do papel? Com certeza. Certo. A higienização mecânica dos documentos, feita com uma trincha ou uma flanela, trincha ou pincel, é uma ação importante para a conservação dos documentos em papel? Certo. O processo químico mais efetivo para a desinfestação e desinfecção de materiais arquivísticos é a emulação. Errado. Ele quis pegar uma armadilha. Emulação é juntar dois ou mais procedimentos. Então não tem nada a ver uma coisa com a outra. A conservação compreende os cuidados prestados aos documentos e ao seu local de armazenamento. As principais operações de conservação são: alternativa A, higienização, exaustão, congelamento e preservação. Ah, tá fora, que o documento não vai ficar cansado, exaustão. B, umidificação, limpeza, calafetação e restauração. Calafetação não existe, isso tá fora. Alternativa C, laminação, refrigeração, evaporação e encapsulamento. A C tá fora, o documento não vai ser evaporado, então a C tá fora. Só sobrou a letra D, desinfestação, limpeza, alisamento e restauração. Então a alternativa correta é D. Em cima desse conteúdo, você pode perceber que vai ter que decorar, né, todas essas regras aí da Marilena Leite Paz, né, que isso cai direto em prova. Para complementar seus estudos, indico o livro Arquivologia para Concursos, do autor Fabrício Mariano, da editora Academia. Ali está, na verdade, todo esse conteúdo programático em cima do que realmente cai em concurso público. Bons estudos! Começando o Artigo 5º, um programa que leva até você temas que estão na Constituição Federal e que fazem parte do dia a dia de todos nós, cidadãos brasileiros. No programa de hoje vamos falar sobre licitação. O artigo 5º determina que ninguém pode ser privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. Assegura ainda a razoável duração do processo e os meios para garantir a tramitação rápida.
E para falar sobre o processo de licitação, nós temos dois convidados no estúdio do Artigo 5º. Está aqui conosco Luiz Felipe Bezerra Almeida Simões, auditor federal de controle externo do Tribunal de Contas da União. Ele tem pós-graduação em controle externo pela Fundação Getúlio Vargas. Já bem-vindo, doutor Luiz Felipe. Eu gostaria que o senhor começasse explicando para nós para que serve e o que caracteriza uma licitação. Bom, em primeiro lugar, a licitação é instrumento, licitação é meio, licitação é forma. Na verdade, a licitação é um instrumento de que se vale a administração pública para realizar as suas contratações. A licitação, então, é esse instrumento de que se vale essa administração para atender as suas necessidades, viabilizar as suas demandas e, com isso, poder atingir de uma forma mais efetiva a sua missão institucional, que é, em última análise, satisfazer o interesse da sociedade, da coletividade. A licitação é regra, né? A nossa Constituição assina nesse sentido. Então, a regra é fazer licitação. Só se pode fazer contratação direta, né, hipótese de dispensa de exigibilidade, nas situações efetivamente previstas na Lei 866. A própria lei, ela elenca essas exceções ao dever de licitar. Basicamente, são três os objetivos a serem perseguidos com a realização da licitação. O primeiro deles é realizar o princípio da isonomia. Segundo, selecionar a proposta mais vantajosa, e essa mais vantajosa não necessariamente é de menor preço, aquela que alia fator preço a outros fatores, né? E, recentemente, foi introduzido mais um objetivo a ser perseguido com a realização das licitações, que é a promoção do desenvolvimento nacional sustentável. E também está aqui conosco o advogado Mariano Borges. Ele tem pós-graduação em Direito do Trabalho, Tributário, Administrativo e Processual. Também é professor de cursos preparatórios para concursos, pós-graduações e graduações, além de consultor jurídico da Unesco. Seja bem-vindo, professor Mariano. Gostaria que o senhor começasse explicando para nós quais são os tipos mais comuns de licitação. A concorrência, tomada de preço, convite, leilão e o concurso são modalidades previstas na Lei 8666, Estatuto Licitatório Nacional. A Lei 10.520, de 2002, ela prevê o pregão, que é uma modalidade diferenciada que se presta a licitar bens ou serviços comuns, aqueles com padrões objetivamente definidos pelo mercado e, nesse caso, independente do valor. A diferença básica entre as modalidades ordinárias se dá acerca dos valores praticados nas modalidades. Concorrência para as licitações de grande porte, né? Obras e serviços de engenharia acima de R$ 1.500.000, compras e outros serviços acima de R$ 650 mil. A tomada de preço são as licitações de médio porte, de médio vulto, entre obras e serviços de engenharia até R$ 1.500.000, compras e outros serviços até R$ 650 mil. O convite já são pequenas licitações, onde os valores para obras e serviços de engenharia vão até R$ 150 mil e compras e outros serviços até R$ 80 mil. O concurso, diferente do concurso público para provimento de um cargo de natureza efetiva, modalidade de licitação utilizada para a seleção de trabalho técnico, científico ou artístico, mediante a instituição de prêmios, honrarias aos vencedores. E o leilão para, por via de regra, alienação de bens. E a Lei 8666 de 93 é conhecida como a Lei das Licitações. Ela regulamenta o processo e estabelece as regras para compras e contratação de serviços por parte da administração pública. Pavimentação de ruas, funcionários da limpeza, viaturas policiais. Tudo isso é contratado por meio de licitação, processo que sempre foi muito utilizado, mas só virou lei em 1993. No começo se buscava o menor preço. Veio, ultimamente, o princípio instituído de forma constitucional, o princípio da eficiência. Se busca agora não o menor preço mais, e sim o melhor preço. Que isso, traduzindo, isso aí seria mais ou menos buscar o melhor produto pelo menor preço e as melhores condições ofertadas. O processo é burocrático, leva em média 3 meses e segue regras que garantem a igualdade de condições entre os concorrentes. Quando se apresenta, por exemplo, a proposta de preço, ela tem que ser aberta de forma pública e que todos devem saber. Essa proposta ela não pode ser modificada depois, salvo por erro material. Mas o mérito da proposta, do preço, ele não pode ser mudado. Outro ponto importante é a transparência nas licitações. É o melhor meio que tem de compra, é usado em vários países do mundo, porque ela trata de forma transparente qualquer fase do processo licitatório. Existem algumas situações que a lei prevê sigilo, compra de armamento bélico, em outras situações. A maioria dos casos, a regra geral é a transparência. Então, todos os processos e etapas são públicos, qualquer cidadão tem acesso ao processo de licitação e aos documentos apresentados, ao contrato apresentado e também ao acompanhamento da obra ou da prestação do serviço que for contratado.
Doutor Luiz Felipe, de que forma que o cidadão pode acompanhar esse processo? Onde é que essas informações ficam disponíveis? Bem, de forma até a prestigiar esse princípio da transparência, foi editada em 2011 a Lei 12.527, que é a Lei de Acesso às Informações, né? Então, por conta dessa lei, por força dessa lei, órgãos e entidades estão obrigados a divulgar informações relativas à dinâmica, ao dia a dia da administração. Entre essas informações se incluem as licitações e os contratos. Então, todos os órgãos e entidades da administração estão obrigados a, no seu sítio eletrônico específico, na internet, disponibilizar informações relativas ao andamento das licitações, situação dos contratos. Então, uma excelente forma de controle por parte do cidadão. Além disso, nós temos, por exemplo, na esfera federal, tem o Comprasnet, que é o portal de compras do governo federal, que disponibiliza no menu específico chamado Acesso Livre, permite, nesse menu, o acesso do cidadão também a várias informações relativas a licitações, andamentos, licitações, como o professor colocou, não só envolvendo concorrência, mais de preço, convites, mas sobretudo a questão do pregão, enfim, então uma série de informações, inclusive contratações diretas, cotações eletrônicas, essas informações podem ser obtidas nesses sites específicos. E essa transparência, professor, ajuda mesmo a evitar fraudes? Sem dúvida nenhuma, a transparência é preponderante. A transparência, ela facilita, amplia a possibilidade de controle, né, pela própria administração pública, através dos seus órgãos de controle, controle interno, controle externo, bem como o controle, que é muito importante, que é o controle realizado por toda a sociedade, né? A sociedade, como o professor falou com propriedade, pode, se querendo visualizar, impugnar, se ater a participar de uma maneira direta do processo. De que forma tem que ser feita a publicidade das licitações? O artigo 21 da Lei de Licitações, ele prevê a necessidade de divulgação da realização e das suas devidas antecedências e prevê também os prazos para cada uma das modalidades. A gente pode, assim, por exemplo, em se tratando de uma licitação na modalidade de concorrência, que se adota o critério de julgamento melhor técnica ou técnica e preço. Bom, nesse caso, a lei fala, olha, antecedência mínima de 45 dias. Se a licitação é um concurso, a lei já prevê também no dispositivo uma publicação também com prazo atinente de 45 dias. A gente pega o pregão, que é uma modalidade mais célere, mais ágil, cheia de peculiaridades, justamente para buscar, através dessa celeridade, tornar também o procedimento mais barato, né, porque torna bem mais simplificado. O pregão também, nesse caso, tem uma publicação mais breve, né, e nesse caso se fala em 8 dias úteis. Então, a lei prevê e existem outros atos administrativos regulamentando também a necessidade e a importância dessa publicidade. Como é que é feito, doutor Luiz Felipe, o controle, tanto do processo quanto depois do cumprimento da contratação do serviço e dos produtos? A própria lei, no seu artigo 67, prevê que os contratos, ou seja, a execução desses contratos deve ser acompanhada e fiscalizada, dentro da questão da fiscalização, por um fiscal, um representante da administração formalmente designado. Quando a lei fala não necessariamente precisa ser só no caso numeral, né? Pode ter uma equipe de fiscalização zelando para que aquilo que foi definido no contrato seja efetivamente realizado, né? Essa fiscalização no seu sentido estrito, né? Mas, tratando agora da fiscalização no seu sentido amplo, falando na questão do controle, nós temos aí o controle da administração pública, né? Sua função administrativa se dá basicamente de 4 formas, entendo eu. O controle administrativo, o controle judicial, o controle legislativo e, como o professor bem colocou, a questão do controle social, né? efetivado aí pelo cidadão. Então, no que tange a controle administrativo mesmo, é a própria administração que pode rever seus atos, né? E deve inclusive, anulá-los no caso de ilegalidade. Então, esse controle administrativo, feito pelo próprio órgão, entidade da administração, né, derivado do seu poder geral de cautela, e também no âmbito do próprio poder, existe o que a gente chama de controle interno, também no âmbito do controle administrativo, esse controle interno que é exercido dentro de cada poder. Então, no que tange a controle legislativo, ele é exercido basicamente pelo Congresso Nacional, na esfera federal, com auxílio de tribunais de contas. E isso aí é replicado nas outras esferas administrativas, né? Outros entes federativos, né? As suas assembleias legislativas, tribunais de contas específicos, né? O controle judicial também é possível, né? Basicamente por força da Constituição, né? A Constituição diz que nada pode ser excluído da apreciação do Poder Judiciário, então há um controle efetivo também judicial, no que tange basicamente a legalidade desses atos praticados, e o outro controle seria esse controle social exercido pelo cidadão com os instrumentos que lhes são oferecidos. Professor Mariano, e uma empresa que ela
vence uma licitação e não oferece o produto ou serviço da forma como foi combinado. Ela pode ser impedida de participar de novas disputas, novas concorrências? O que acontece com ela? Olha, a lei ela prevê inúmeras, não só penalidades, como advertências, como multas, como até a própria declaração de inidoneidade, né? Lá nos artigos 86 até 88 se combinam as penalidades. Tem algumas situações onde, dentre os artigos 89 a 99, até tipificam algumas condutas como crimes. E isso acontece também na Lei 10.520, que no artigo 7º também prevê algumas situações tipificando como crimes. E aí, nesse caso, quando a gente fala do pregão, pela facilidade do procedimento, onde não se exige, por exemplo, a garantia, e em contrapartida, o legislador combinou penalidades muito mais gravosas. Isso também é claro também no decreto 5450, que regula o pregão na modalidade eletrônica, onde também são ali previstas penalidades. Proibição de contratar, proibição de licitar, multas, suspensão. E quais são os principais requisitos para uma empresa que quer participar de uma licitação? Uma empresa estrangeira, por exemplo, pode participar também? Olha, tem os requisitos de habilitação do processo licitatório, né? Habilitação jurídica, habilitação técnica, habilitação econômico-financeira, comprovação de regularidade fiscal, comprovação de que não explora trabalho infantil, são requisitos de habilitação básica. Existe o cadastro de potenciais fornecedores. O cadastro de fornecedores é algo assim muito importante, porque facilita muito para a administração, essencialmente, conhecer melhor aquele que com ela eventualmente venha contratar, né? Além disso, para aquele que licita com muita frequência, torna mais rápido, mais ágil, né? Está ali tudo pronto. Poder participar, pelo menos uma vez ao ano, ela deve realizar um chamamento público. Para quê? Para que novos interessados venham integrar esses cadastros e que os já cadastrados venham atualizar os seus dados. Podem sim. Na modalidade de concorrência, pode haver, a modalidade, aliás, regra para promover os certames internacionais. Mas nas tomadas de preço, né, o órgão ou entidade possuindo o cadastro internacional de fornecedores também poderão haver licitantes internacionais, estrangeiros, empresas estrangeiras, e no convite, eventualmente, ainda que seja exceção, não havendo fornecedor do bem ou serviço no país, é possível também, apesar do pequeno vulto. Bom, e no próximo bloco você vai saber mais sobre licitações. O artigo 5º volta já. Estamos de volta com o artigo 5º. Os nossos convidados são o advogado Mariano Borges, professor de Direito Administrativo, e o auditor Luiz Felipe Bezerra Simões, do TCU. No programa de hoje estamos falando sobre licitação. O processo é regido pelos princípios básicos a toda atividade administrativa, como legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. E a regra é que toda compra ou contratação do governo seja feita por licitação. Mas existem algumas hipóteses em que ela pode ser dispensada, como em caso de situação de emergência ou de calamidade. Professor Mariano, de forma geral, quando é que a licitação não é exigida ou pode ser dispensada? Olha, a lei 8666, ela prevê as dispensas e as inexigibilidades. O artigo 17 fala da licitação dispensada e o artigo 24 da dispensável. O artigo 25 fala da licitação inexigível. Ela é inexigível pela singularidade. Licitação, como o professor falou, é uma competição, onde se busca não só a melhor proposta, mas aquele que se demonstre o melhor licitante. Ela é inexigível quando eu não tenho competição pela singularidade do objeto. Então, assim, eu não teria como fazer uma licitação para contratar um artista consagrado, porque eu só tenho ele, ou para comprar um quadro de um artista famoso, não é? Ela é dispensada quando a administração pública quer um direcionamento, por exemplo, dação em pagamento de um bem imóvel. Esse bem não estando afetado, eventualmente ele pode ser direcionado. E aí, se você licita, quem pode adquirir? Qualquer pessoa. Nesse caso, ela não quer que qualquer pessoa adquira. Então, a licitação dispensada, a lei veda a sua ocorrência. Quando ela é dispensável, atende a faculdade da administração para satisfação do interesse público. Alguns casos, como quando não se socorrem interessados à licitação, não é? Ou quando ninguém consegue se habilitar no procedimento. E, eventualmente, em razão dos valores também. E esses casos de situação de emergência? Não acontecem muitos abusos, situações que são tratadas como emergência quando não seriam, na verdade, doutor Luiz Felipe? Tem se constatado que muitas situações emergenciais, elas decorrem da falta de planejamento. Então, o que a gente tem observado é que a falta de planejamento é que dá ensejo a situações emergenciais.
A lei é muito clara no que tange aos pressupostos para a contratação emergencial. Basicamente são 3, né? E esses pressupostos têm que estar devidamente demonstrados, né, no âmbito de um processo de contratação. Primeiro tem que haver uma situação, obviamente, de emergência ou de calamidade pública, né? Quando há calamidade pública, obviamente a emergência está embutida, mas existem muitas situações emergenciais que não necessariamente envolvem calamidade pública, mas isso é pré-requisito. Segundo, tem que haver urgência no atendimento da situação, ou seja, se nada for feito, isso pode gerar um comprometimento, prejuízo para a segurança de pessoas, integridade de bens, do patrimônio, etc. E terceiro pressuposto, somente para os bens, serviços e obras que forem necessários para contornar aquela situação emergencial. Então, o que a gente tem percebido é que os órgãos de controle se preocupam em, diante de casos concretos, verificar a presença desses 3 pressupostos. E, na maioria das vezes, o que tem sido constatado é que a emergência, ela muitas vezes decorre da falta de planejamento. E também a gente tem, lá no TCU, por exemplo, a gente percebe um cuidado muito grande com aquelas áreas que são realmente sensíveis, por exemplo, segurança, saúde, educação, sob pena de todas as contratações que envolvem essas áreas especificamente serem feitas via contratação direta. E não é assim. Tá? A regra é fazer licitação para comprar medicamentos, para aquisição de viaturas, né, para construção de presídio, enfim, tem que se fazer licitação. Essa é a regra. Somente em situações excepcionais deve ser utilizada a contratação emergencial. E o que tem sido verificado é que os órgãos de controle buscam individualizar, ou seja, responsabilizar aqueles atores, aqueles agentes que deram causa a essa situação emergencial. E o que pode acontecer com eles? No caso específico, né, no âmbito do TCU, eles podem ser multados, apenados, né, responsabilidade administrativa. No caso, a própria Lei 866, como o professor colocou no início, ela elenca ali alguns ilícitos. Então, por exemplo, a dispensa de licitação ou uma inexigibilidade fora dos pressupostos configura crime. Ou seja, além do ilícito administrativo, responsabilidade administrativa, pode haver também responsabilidade penal, né? Então, essas instâncias são independentes, né? Além de repente, se houver algum tipo de prejuízo e tal, responsabilidade na esfera civil. Professor, e as entidades privadas que prestam serviço público ou que recebem verbas da União, elas também têm que licitar? A prestação de serviço, como por exemplo um delegatário, aquele que presta serviço público porque recebeu uma delegação do Estado, nos termos lá da previsão constitucional, do artigo 175, ele tem algumas responsabilidades enquanto prestador de serviços públicos. Tem algumas responsabilidades. Agora, licitar é inerente à administração pública ou aquele que recebe recursos públicos para o desempenho das suas atribuições. Porque todo aquele que receber recursos públicos está submetido ao dever de prestar conta, ao dever de agir e ao dever de eficiência. E nas ruas as pessoas falam sobre licitação. A equipe do artigo 5º foi conferir as opiniões. Tem que ter mais fiscalização, claro, porque desse jeito que está, né? Eles fazem o que quer, quando quer, o dia que quer, não dá. Eu vejo assim, que eles fazem próprio benefício, então eles não querem essas fiscalizações a fundo para poder comprometê-los. Onde não tem uma boa supervisão, uma gerência boa, acontece nessas fraudes, né? Em todo lugar está acontecendo. Todos os dias a gente está vendo, né? Eu acho que os contratos são combinados, a gente sabe que são, né? A gente ouve pessoas envolvidas diretamente no assunto falando, né? Então há uma combinação e já se sabe quem vai ganhar. A gente nunca tem certeza, não há transparência e quando a gente vê, através de vocês, o veículo da imprensa que nos passa esse tipo de informação. Doutor Luiz Felipe, o cidadão comum ele pode denunciar se souber, por exemplo, de uma combinação, como disse um dos entrevistados? Não só pode, como deve, né? A própria Constituição lhe confere essa prerrogativa, né? Esse poder de formular essas denúncias, né? Ao Ministério Público, aos próprios tribunais de contas, controle interno, né? Então, ele deve, né, denunciar, ainda mais agora com essa lei recentemente editada envolvendo a lei de acesso à informação, princípio da transparência e tal. Ele terá à sua disposição mais informações e essas irregularidades envolvendo licitação, se ele identificar possíveis irregularidades envolvendo licitações, envolvendo contratos, ele não só pode, como deve denunciá-la a esses órgãos que têm competência para atuar. Professor Mariano, a gente viu aí que as pessoas desconfiam muito do processo de licitação. O que precisa ser feito para evitar fraudes? Olha, a transparência é essencial. A transparência, sem dúvida nenhuma, é essencial, é um instrumento, porque através da publicidade se amplia a transparência e com ela a possibilidade de controle, através de vários veículos, o professor falou com muita propriedade, mas o que é importante, necessário, é também uma ampliação cultural do conhecimento da atuação dessa administração que está presente em
toda a atuação da sociedade. Quando o sujeito anda no carro, ele está vendo uma placa dizendo para ele transitar em uma velocidade, ele está sujeito a pegar um transporte público, que é um serviço público, e muitas vezes sem saber do que se trata, sem saber que ali é uma atuação do Estado. Eu sou defensor do ensino do direito administrativo, do ensino do direito público, para que essa sociedade também possa entender um pouco melhor do serviço, da atividade que está lhe sendo prestada e de qual maneira. Para saber como reclamar, né? Para saber como reclamar e para saber o que acontece, a informação, né? Criar a cultura de buscar saber o que acontece. Existe uma área, doutor Luiz Felipe, em que acontecem mais denúncias, que é uma área pior, que vocês têm mais trabalho com ela? A própria Lei 866 prevê a faculdade de os próprios licitantes, né, pessoa física, pessoa jurídica, eles formularem essas representações dos tribunais de contas. Então, há uma demanda muito grande, não só por parte de cidadãos, formulando denúncias, como também representações envolvendo esse tema licitações e contratos. A quantidade é grande, a incidência é grande de processos tramitando no tribunal envolvendo irregularidades, possíveis irregularidades em licitações e contratos. E qual a área das licitações que dá mais trabalho aí para vocês? Costuma-se dividir a licitação em fase interna e fase externa. A fase interna, ela tem tudo a ver com o planejamento da licitação. Publicar no instrumento convocatório inicia essa fase interna, né? É justamente nessa fase interna que tem a ver com o planejamento, em que são elaborados projeto base, termo de referência, montagem em si do edital. É nesse momento que devem ser especificados os objetos, ou seja, agregar a esses objetos atributos técnicos necessários ao atingimento do interesse da administração. É justamente nessa fase interna que são definidas essas exigências, quais serão esses critérios de habilitação. Então, há uma série de possíveis irregularidades envolvendo justamente essa fase interna, né? Especificações inadequadas dos objetos, né? Fornecimentos, serviços, obras, né? Às vezes especificações extremamente restritivas, né? Eu costumo dizer sempre o seguinte: o problema não está em restringir, o problema está na justificativa, na motivação apresentada para a restrição, né? A própria lei prevê isso, até eventualmente uma indicação de marca, mas tem que ter devida justificativa, ser tecnicamente justificável. Então, muitas exigências, não só envolvendo atributos técnicos que se agrega ao objeto, mas também envolvendo habilitação, são formuladas sem devida justificativa, sem devida motivação. Professor Mariano, e o edital pode ser impugnado se houver alguma suspeita? Qualquer pessoa é parte legítima para impugnar o edital. Tanto qualquer pessoa, qualquer cidadão, quanto o próprio licitante, como o professor esteve falando. Qualquer pessoa, desde que impugne no prazo de 5 dias úteis antes da abertura dos envelopes de habilitação, e o licitante também pode fazê-lo, o que também não vai obstar ele buscar o TCU. O artigo 113 deixa isso explícito, claro. E o TCU tem que ser provocado ou existem fiscalizações rotineiras? Com certeza, né? O tribunal, ele estabelece, ele define o seu plano de fiscalização, né? Então, as fiscalizações são definidas previamente, de ofício, ou seja, o próprio tribunal define as áreas que mereçam uma fiscalização mais intensa, mais específica. O tribunal é provocado pelo Congresso Nacional e esse controle social também desperta fiscalizações. Por conta dessas, às vezes, algumas denúncias, representações que são formuladas, o tribunal entende que aquela matéria, que aquela irregularidade precisa efetivamente de uma fiscalização, de um acompanhamento mais para e passo. E também o que vem sendo divulgado na mídia, a mídia tem um fator assim, fundamental nesse processo de transparência, aperfeiçoamento das instituições democráticas e tal. Então, muitas notícias são veiculadas em imprensa, chegam ao conhecimento do tribunal e, eventualmente, geram fiscalizações, auditorias específicas. Só para a gente encerrar, eu queria que vocês falassem se o processo do jeito que está é eficiente ou precisa de alguma mudança. Eu acredito que assim, a mudança, a transformação, o aperfeiçoamento é necessário em qualquer área de atuação, sem dúvida nenhuma. Mas o processo licitatório brasileiro, ele é um processo inteligente, muito bem regulamentado pela lei, com pessoas, com profissionais da administração pública que conhecem muito sobre a matéria. O próprio processo de seleção por concurso público demonstra que a possibilidade de se colocar ali pessoas muito bem capacitadas, dotadas da habilitação técnica necessária. Como a gente esteve falando, a grande maioria desses profissionais são detentores de uma reputação ilibada, de honestidade, de brio. Então, eu sou uma pessoa, particularmente, que acredito muito no processo licitatório, acredito muito e acho que o processo brasileiro, como qualquer processo, como qualquer atividade, tem sempre que melhorar e tal, mas eu acredito que é um processo muito bem feito, muito bem realizado. E para o senhor, doutor Luiz Felipe? Esse aperfeiçoamento ele é constante, né? Não só em termos de legislação, que é o que a gente observa, né? A própria Lei 866, evoluindo para a legislação do pregão. A legislação do pregão busca compatibilizar a legalidade com a eficiência. Mais recentemente,
editada a Lei 12.462 de 2011, que ela cria o regime diferenciado de contratações, já seria até uma evolução, ou seja, aperfeiçoa ainda mais essa legislação do pregão. Enfim, então a legislação ela vem sendo aperfeiçoada. Só que isso por si só não é suficiente. Essa questão cultural que o professor colocou é fundamental, né? Ou seja, cada vez mais a participação da sociedade, não só do licitante, mas a sociedade, o cidadão como um todo, mais engajado, agora com essas outras leis de acesso à informação, tal, que permitem que ele tenha essas informações, né, mais aprofundado, o que acontece no dia a dia da dinâmica da administração. Então, isso é tudo um conjunto, é uma grande engrenagem, né? Não adianta só a parte da legislação melhorar, Tribunal de Contas, mas é importante também essa participação social fundamental no aperfeiçoamento dessas nossas instituições democráticas, né? Bom, e com essa dica para a população também participar e também cobrar no processo de licitação, nós chegamos ao final de mais um Artigo 5º. Professor Mariano Borges, Dr. Luiz Felipe, eu agradeço a presença de vocês aqui conosco e você também pode fazer parte do nosso programa, mandando sugestões para o e-mail artigo5@stf.jus.br. A gente se vê na semana que vem. Até lá!